gente abrir os trilhos anatômicos com a Yama. Então, turma, olha só, é um propósito meu, sabe, realmente, de coração, ajudar a expandir esse conhecimento. Podem estar me vendo hoje, né? Podem não me conhecer bem. Então, eu fui muito impactada com a visão disso aqui, olha. Eu fui muito impactada com a visão de integralidade do corpo. Isso aqui é um modelo da nossa pelve. É um modelo da nossa pelve de tensegridade, sabe? E eu fui bastante impactada por pessoas muito influentes a entender o corpo dessa forma. Para mim foi tão positivo que o meu propósito realmente é ajudar vocês a descobrirem isso. Mais do que descobrirem isso, meu propósito é ajudar vocês a sentir isso, sabe, gente? Porque no trabalho da fáscia, quando a gente fala em fáscia, nós não estamos mais falando em tecido conectivo do corpo, nós estamos falando em quê? Nós estamos falando em um sistema. Isso já é muito importante para a gente expandir a visão. Eu estou aqui para expandir a visão de vocês, porque na visão estreita, gente, faz assim aí, por favor, faça isso agora. Vou até tirar meu óculos aqui. Faça isso, tá bem? Faça isso. E observe então como a sua visão fica. Isso é muito legal, apenas para você perceber quando você faz isso. Tá bom? Exatamente. A visão estreita, ela é limitada. Onde há expansão, há mais possibilidades. E é exatamente esse o ponto que eu quero trazer para vocês, uma visão expandida. E desse impacto que eu tive com outros profissionais, sentindo e percebendo o corpo da forma como ele é, não mais da forma como a gente aprendeu, o que acontece é que então eu descobri um caminho novo. E é esse caminho que eu vou ajudar vocês a entenderem aqui um pouquinho hoje. Muito bem. Então, os trilhos anatômicos, para quem nunca ouviu falar sobre trilhos anatômicos, é um mapa de, deixa eu mostrar o livro aqui para vocês, os trilhos anatômicos. Esse livro é o livro de Tom Myers. Thomas Myers foi o ele ainda está aqui. É o idealizador da teoria dos trilhos anatômicos. O que é essa teoria? Nada mais é, turma, do que um mapa. Os trilhos anatômicos são uma teoria de um mapa do corpo, um novo mapa do corpo. Nessa teoria dos trilhos anatômicos, nós entendemos o corpo pela visão integral. Que bom, Ju, que você já conseguiu o livro, fantástico, fantástico. Luciana, querida, seja bem-vinda, bom ter você aqui. Então, turma, na visão dos trilhos anatômicos, nós temos um novo mapa. É um mapa mais integral do corpo. Por quê? Porque a gente passa a não ver mais músculos isolados. A gente não entende que tem o bíceps apenas, ou que eu tenho o tríceps apenas, ou que eu tenha os extensores do punho apenas, mas que eu tenha uma conexão de músculos. Ok, gente? Verdadeiramente, Regiane, é um livro denso. O livro é denso. Por isso que a gente precisa conseguir mais peças, mais elementos para a gente entender. Então aqui, como essa estrutura de tensegridade, olha, como a nossa pelve de tensegridade, esse modelinho aqui que eu adquiri lá justamente com Tom Myers, né? Essa pelve aqui, turma,
nos dá a ideia do que são os trilhos anatômicos, ou seja, os elásticos da estrutura de tensegridade que rodeiam os nossos ossos. Então, como nós somos uma estrutura de tensegridade, não é isso? Porque hoje já se entende que o corpo humano não é uma máquina, ele é o modelo mais adequado para explicar o nosso corpo, é o modelo da estrutura de tensegridade, onde os nossos ossos não sustentam o esqueleto, não sustentam o nosso corpo. O esqueleto, o Max não precisa aqui da haste, gente. Ele está cheio de parafuso, ele está cheio de arame. O Max está cheio de arame. Por quê? Porque o esqueleto, esse esqueleto de resina, mentira, né? De mentira, ele é igualzinho o esqueleto do nosso corpo. O que muda aqui é apenas o material que foi feito, o desenho dos ossos. Mas no nosso corpo é a mesma coisa. E olha que doido, a gente sempre entendeu que o esqueleto é que nos mantinha em pé, turma. Mas o esqueleto, ele precisa de suporte. Por quê, turma? Por quê? Porque os ossos do nosso esqueleto, eles são descontínuos, como os bastões nesse pequeno modelo. Os ossos são descontínuos. Não é muito natural pensar que se os ossos são descontínuos, eles precisam de algo para uni-los. Esse algo que une um osso com o outro é o tecido de conexão, que conecta um osso com o outro. É a nossa fáscia, que é o nosso gel interno, que é essa substância fluida, que é esse tecido composto na sua maior parte por água, que é até mesmo considerado um coloide, porque tem partes sólidas e flutuando, partículas sólidas flutuando no meio fluido, que é exatamente como a nossa fáscia, é como um gel. Ela tem a parte sólida, que são as fibras, imersas e flutuando na substância fundamental, que é a parte aquosa, que é onde a gente tem as glicoaminoglicanas, que fazem esse colchão protetivo ao redor das nossas fibras de colágeno. Então, a fáscia é o elemento fluido que conecta um osso com o outro. Esse elemento, que é a fáscia, que conecta um osso com o outro, também cria continuidade de um osso com o outro, de um músculo com o outro. E é isso que Tom Myers, né, desenhou então. Ele fez um mapa, ele fez um caminho pelo qual a transmissão de força pode acontecer no corpo. Sim, turma, porque a fáscia, ela é hoje entendida como, isso já é cientificamente comprovado, que a fáscia transmite força, ela transmite informação. Uma célula muscular sabe o que a outra está fazendo, justamente porque a fáscia permite essa comunicação, permite essa transmissão. Então, turma, os trilhos anatômicos são esse mapa que então dão a nós essa ideia de por onde a força pode se distribuir pelo corpo. É um mapa que mostra como um músculo se conecta com o outro, dando, portanto, um caminho, uma orientação para nós de como um músculo conversa com o outro, de como, então, um músculo se conecta com o outro, tá bom? Mas o que é mais importante da gente entender hoje é que os trilhos anatômicos representam essas continuidades de tecido miofacial, ou seja, a continuidade de tecido muscular e de tecido fibroso
essas continuidades que perpassam o corpo. Eles perpassam o corpo, na sua maioria, longitudinalmente. Por isso também são chamados de meridianos, como os meridianos que cortam o planeta Terra. Os meridianos miofaciais cortam o nosso corpo longitudinalmente, ou seja, eles vão da cabeça ao pé, mostrando que o nosso corpo é todo integrado e que os pés e a cabeça são sempre conectados. Então, os trilhos anatômicos são um mapa que vão nos dar essa orientação de transmissão de força, de conexão pelo corpo. Turma, muito bem. Então, os nossos ossos, eles são sustentados por essas faixas elásticas, que são os nossos trilhos anatômicos que rodeiam o corpo. Nós temos 12 trilhos que já foram descobertos. Uma nova linha funcional também foi descoberta, então ao todo nós temos 13. E o que Tom Myers fala que sem dúvida podemos ainda pode-se ainda descobrir novas conexões no corpo, né? Como Carla Stecco descobriu mais três camadas pélvicas, mostrando a ligação da frente do corpo com a parte de trás do corpo, que é extraordinário. Ou seja, os trilhos anatômicos, tanto também quanto as camadas pélvicas descobertas por Carla Stecco, só vêm a nos confirmar que o nosso corpo é um grande inteiro, onde tudo está conectado a tudo. Muito bem. Quando a gente fala em fáscia, quando falamos em fáscia, estamos falando hoje não mais em um tecido, mas estamos falando em um sistema. Um sistema integrado, um sistema que integra o corpo. Ok? Um sistema que integra o corpo. Então, a fáscia, ela forma esse sistema que vai, então, formar esses trilhos anatômicos, esse mapa que vai nos ajudar a chegar em algum destino. E o que a gente quer hoje aqui, que eu quero mostrar para vocês? Nós vamos usar esse mapa para, então, sentir as conexões no nosso corpo, tá bem? Muito bom. Quando a gente fala, então, em fáscia, como eu disse, nós estamos falando em um sistema, porque a fáscia é uma rede única que envolve todo o corpo. Uma rede que coloca o corpo junto e inteiro. Muito bem. Então, quando a gente entende o corpo como uma estrutura de tensegridade, quando a gente fala em fáscia, eu não posso pensar mais, é muito pouco, alongar o tríceps. Eu não posso pensar mais em alongar a cervical. Não dá. Eu não posso pensar mais em alongar o ombro. Porque quando eu faço isso, eu ainda estou na visão segmentada de corpo-máquina, de articulações e músculos individuais, ok? Então essa visão é muito limitada. Sem dúvida, Paty, esse modelo é muito legal. Então a gente, quando fala em fáscia, quando entende o corpo tensegridade, o que a gente quer? Pensar em justamente cadeias, pensar em continuidades, pensar em trilhos anatômicos como uma referência para que nós possamos trabalhar o corpo de uma forma mais efetiva, e realmente é muito mais efetiva. Agora escuta bem isso que eu vou falar, isso é muito importante, gente. E isso vem à fala até mesmo de uma profissional que trabalha com Tom Myers, tá bem? Nossa, esqueci o nome dela agora, gente. Lori Lemertz. A Lori mesmo, ela fala isso.
E isso, ela trabalha diretamente com Tom Myers. Eu estive com ela nos Estados Unidos, quando eu estava participando da dissecação anatômica, ela era uma das ajudantes de Tom no encontro, né? E ela disse o seguinte: gente, os trilhos anatômicos, eles são esse mapa que nos orientam sobre a transmissão de força no corpo, mas escutem bem isso, nosso corpo não são linhas, tá bom? Então, a gente se caminhar por esse sentido, a gente vai voltar a limitar a nossa visão. E nós queremos o quê? Ayama. Ayama significa expansão, nós queremos expandir percepções e entendimentos. Então nós não somos linhas, assim como também o nosso corpo não são músculos separados. Beleza? Então a gente, como Lori mesmo diz, o nosso corpo não deve ser entendido como linhas. E aí tem pessoas que às vezes falam assim: nós vamos trabalhar agora a linha superficial anterior. Agora nós vamos trabalhar a linha lateral. Isso é uma referência, mas não é para a gente buscar exercícios para trabalhar as linhas. Exatamente, é complexo Anemone, mas ao mesmo tempo que ele é complexo, quando você consegue que algumas fichas caiam em você, ele já não é tão complexo mais. Quando você começa a sentir no seu corpo, aí a complexidade vai se diluindo, porque quando a gente sente, a gente entende melhor, porque passa a ser orgânico, passa a ser incorporado, entende? Então eu vou ajudar vocês a incorporar um pouquinho disso hoje, tá bom? Muito bem, então não vamos pensar em linhas. Especialmente eu digo para vocês, no método Ayama, eu falo com os meus alunos, não se preocupem, apenas sintam, sente o corpo, tá? Não vamos ficar presos em movimentos ou exercícios para a linha superficial anterior do braço. Para com isso. Porque aí fica mais complexo. A gente pode achar que fica mais fácil, mas fica mais complexo. O que eu sempre falo com os meus alunos é: a visão do Ayama hoje é essa. Sente, não pensa. Porque quando a gente começa a querer raciocinar, a coisa fica complexa. Quando você sente, fica fácil. Porque você incorpora e é mais fácil. Muito bom. Então, no Ayama, a gente vai procurar ter a referência da linha, mas não pensar em linhas especificamente, tá bom? Porque Lori nos diz isso aqui, olha, o importante é a coordenação entre as linhas e não as linhas em si, tudo bem? Isso para mim foi sensacional quando a Lori fez essa colocação. O importante é entender a coordenação entre as linhas para buscar uma melhor estrutura da nossa tensegridade, para aproveitar melhor a nossa tensegridade. Mas não pensar em trabalhar linhas individuais, mas ter essa referência em mente. Muito bem. Então, no método Ayama, eu já trabalho com essa visão. Não pensar em linhas para executar o movimento em si, mas ter o entendimento do caminho, da conexão que existe no corpo, para a gente poder aproveitar melhor, estou repetindo, a nossa estrutura de tensegridade. Agora, segundo, a diferença que o método Ayama faz na aplicação dos trilhos anatômicos. Nós não pensamos, nós queremos pensar mais, sentir mais, melhor dizendo, percebendo no próprio corpo a conexão, percebendo no próprio corpo os freios que atrapalham a expansão longa do corpo, a expansão do trilho. Lembra que eu mostrei para vocês, eu falei que os meridianos miofaciais, eles são longitudinais, eles perpassam o corpo da cabeça até os pés.
Então nós queremos trabalhar quando formos abrir esses trilhos, quando formos pensar em alongamento, nós queremos então pensar em cadeias longas e não mais pensar apenas em tríceps, em deltoide, ok? Em trapézio. Não, nós queremos usar linhas longas, queremos ordenar as nossas linhas e buscar assim aproveitar, dar ao corpo o que ele precisa. Dar ao corpo o que ele precisa. Quando entendemos o corpo como ele é, a gente trabalha o corpo de uma forma melhor, com resultado mais eficiente. Isso é simples assim. Muito bem, turma. Então, no método Ayama, nós queremos entender que existem os trilhos e usá-los como referência. Nós vamos trabalhar em cima de percepção, de perceber a continuidade do corpo, de perceber essa expansão integral e não querer alongar o quadrado lombar e não querer alongar o tensor da fáscia lata apenas, não. Eu quero abrir a lateral do corpo. Por quê? Porque a lateral do corpo é toda conectada. Porque a minha lateral, os meus oblíquos internos e externos, eles não estão desconectados do meu glúteo médio, do meu glúteo máximo, do tensor, do trato iliotibial, não estão desconectados. Então vamos expandir a nossa visão e pensar em cadeias, em pensar em faixas, em pensar em cadeias longas, em comprimento, em expansão. Então nós queremos perceber essas conexões, essa continuidade. Nós queremos usar os nossos ossos. Pelo amor de Deus, isso é maravilhoso! Usar os ossos. Por quê? Porque os nossos ossos são a parte mais densa. Por serem a parte mais densa, eles nos dão uma referência melhor da gravidade. Eles nos dão uma melhor percepção do peso do corpo, porque o tecido macio, ele não nos dá essa percepção tão clara do peso do corpo, do apoio do corpo, como os ossos dão. Então, no Ayama, nós vamos trabalhar muito em cima dos ossos para ganhar expansão. Como em cima dos ossos? Nós vamos trabalhar com a força da gravidade, isso a gente vai sentir hoje, e com a força de reação do chão. São duas forças da natureza que estão ao nosso dispor, que afetam a nossa estrutura de tensegridade. Gente, quem é que lembra que a gente tem a força da gravidade agindo sobre nós? Nós não nos lembramos disso, mas a força da gravidade está agindo sobre nós todo o tempo. Então, é uma força da natureza, existe, nós estamos submetidos a ela, então a gente tem que saber aproveitar isso. E a força da Terra? Meu Deus do céu, nós somos apoiados na Terra. A Terra é que nos dá o apoio para vencer a gravidade. Sem o apoio da Terra, nós não vencemos a gravidade. Então, puxa vida, é uma outra força que eu preciso usar, que o meu corpo reconhece, que a minha estrutura já usa para conseguir me manter em pé. Então, no método Ayama, nós vamos usar essas duas forças, a força da gravidade e a força de reação do chão. E vamos também usar a nossa imaginação. Por quê, gente? Porque a imaginação, a capacidade de criar imagens, a capacidade de interagir com o meu corpo por dentro, tendo a visão das imagens ósseas, criando as imagens dos meus ossos na minha mente. Que isso, Cássia? Que bobagem é essa? Tá viajando na maionese? Não tô não, gente. Quando eu senti isso no meu corpo, foi mágico. Por quê? Porque, ao contrário do que a gente pensava, nós temos
um sistema sensorialíssimo abaixo da nossa pele. Nós temos um órgão sensorial gigante no corpo. Esse órgão sensorial, ele responde aos nossos pensamentos, às nossas emoções, às nossas posturas, aos nossos hábitos. É um tecido adaptativo e responsivo. E ele, se a face responde às nossas emoções e aos nossos pensamentos inconscientes, porque a face é sensorial, gente, ela também vai responder aos nossos pensamentos conscientes. Então, quando a gente começa a colocar consciência, quando a gente começa a pedir para a face, é o que eu falo com os meus alunos. Turma, vamos conversar melhor com a face. O que é que você está pedindo para a sua face? Como é que você está conversando com o seu corpo? Que tipos de mensagens você está mandando para o seu corpo? Porque ele está respondendo a você, através da sua face. A sua face é esse elo de comunicação entre o cérebro e o corpo. Então, essa conscientização de que nós podemos afetar a nossa face para ganhar mais expansão também é muito usada no método Ayama. Muito bem. Falei que os ossos são descontínuos, não são? Eles têm espaço. Existe espaço entre os nossos ossos. Espaço que é preenchido pela nossa face. Então, turma, um osso se comunica com o osso, com o outro, através de fluidos, porque a face é o tecido da fluidez no corpo. A face é o tecido que permite esse movimentar fluido que nós podemos ter. Então, um osso se comunica com o outro através de fluidos. Nós podemos ajudar essa comunicação a ser melhor quando nós interagimos com a nossa imaginação, com a nossa imagem dos nossos ossos. Deixa eu ver o que a Paty falou aqui. A maioria tem muita dificuldade em sentir o corpo de forma integral. Obrigada, minha querida, por você ter colocado isso. Sensacional, não é, Silene? Essa comunicação da face com a mente. Gente, isso é real, então a gente precisa usar isso. E é muito disso que eu quero trazer para vocês aqui. Porque a gente vai melhorar o relacionamento com o corpo. Especialmente a gente ajudar as pessoas através dessa metodologia a entender o corpo de forma integral, Paty. Porque eu passei por essa dificuldade no começo, gente. Por quê? Porque nem eu entendi o corpo inteiro. Tudo bem? E aí eu mudei a minha visão. Mudei a minha visão, mudei a minha sensação. Mudei a minha sensação, consigo então transmitir para o aluno a minha impressão e ajudá-lo a desenvolver a impressão dele. Mas, turma, o conhecimento da fáscia nos traz claramente esse entendimento de que nós somos muito mais do que a soma das nossas partes. Somos inteiros. E nos traz também o entendimento de que corpo e mente são interdependentes. Então é dentro desse conhecimento que a gente tem que trabalhar, porque é a real essência do corpo. Muito bem, então vamos lá. Como eu disse para vocês, nós não queremos trabalhar músculos isolados, mas trabalhar faixas contínuas. Pensar em face é pensar em continuidade, é pensar em conexão. Esse é um primeiro ponto importante da gente pensar, tá bom? Então, se eu tenho aqui, turma, deixa eu pegar aqui, como é que eu posso pegar melhor aqui? A ideia de que os nossos braços, será que aqui vai dar? Acho que vai ser melhor do lado de cá. Os nossos braços, gente, eles estão conectados com... Os nossos braços estão conectados com o nosso tronco. E nós usamos muito pouco isso. As linhas dos braços, elas estão conectadas com o tronco. A tensão nos nossos braços vai impactar o deslize das linhas do tronco.
É preciso buscar a expansão nas linhas dos braços. É prazeroso quando conseguimos integrar e se integrar e deixar fluir. Exatamente, Fê. É por isso que quando eu estou nas minhas aulas com os meus alunos, né, é tão gostoso ter esse feedback. Porque é justamente isso. As pessoas se sentem muito bem porque ganham leveza através dessa expansão integral. E isso realmente faz muita diferença. Liberar tensões, porque as pessoas nem sabem que guardam tanta tensão no corpo. Assim como a Paty diz que as pessoas têm dificuldade de sentir o corpo inteiro. E tem mesmo. Então a gente precisa, enquanto instrutores do movimento, ajudar essas pessoas a interagirem melhor com o corpo. Tá bom, turma? Então vejam bem, nós queremos trabalhar com cadeias e ajudar então eu estava falando braço, desculpa. Os nossos braços, gente, costumam carregar muita tensão. Deixa eu perguntar para vocês. Primeira vez te acompanho primeira vez te acompanhou e uma energia muito forte. Não entendi. Conseguimos agir na prevenção e na reabilitação com o método Ayama? Muito, Jussara, muito. Especialmente na prevenção. Agora eu recebi já no meu estúdio várias pessoas com comprometimentos, hérnias de disco, ombros congelados, vértebras, fratura de vértebra, né? Operações de pé, joelhos comprometidos, que conseguiram melhorar mais quando foram para o estúdio depois de um tratamento fisioterápico e que não tiveram mais a reincidência do problema. Então o Ayama trabalha em cima da medicina do espaço, respeitando o corpo como ele é. A resposta do corpo é muito positiva. Então o Ayama a gente vai trabalhar tanto na prevenção quanto na reabilitação. Aí ó, a Juju já está colocando a experiência dela, que ela já está usando o Ayama e a resposta é excelente. Então a medicina do espaço não tem erro, gente. Quando a gente dá o corpo que ele precisa, o corpo se satisfaz, ele agradece e ele devolve com bem-estar, conforto, harmonia e alívio, ok? Até incontinência, exatamente, Fábio. Eu tenho no meu estúdio pessoas que estavam mulheres que estavam com incontinência urinária e que reverteram a incontinência urinária, não com contração, mas com relaxamento, expansão e integração do corpo. E isso é lindo mesmo, Ana. É por isso que eu fico tão feliz e é por isso que eu estou aqui para mostrar isso para vocês. Que existe uma forma mais fácil, mais eficiente de trabalhar com o corpo. Respeitando, é o que eu falo em Ayama, ser parceiro do corpo. Veja bem, o corpo é inteiro e as linhas, os trilhos são inteiros, tá bom? Então, o que a gente precisa para que esse elástico ele tenha uma boa tensão? Porque aqui o elástico está frouxo, não tá? Não tá? Para eu conseguir uma tensão equilibrada, eu tenho que expandir. Criar uma tensão que seja afastando uma ponta da outra e esse elástico ele tem que deslizar para que ele possa se expandir. Agora eu pergunto para vocês, se tiver um embolamento aqui no meio desse elástico, será que ele vai, presta atenção nisso, eu tenho um embolamento no meio do elástico, não precisa nem ser no meio, pode ser mais para cima ou mais para baixo, não importa. Mas se eu tenho um embolamento nesse elástico e eu vou esticar esse elástico, será que ele vai esticar da mesma maneira? Diz aí para mim, turma, esse elástico vai esticar da mesma maneira? Sim ou não? Se eu tenho um embolamento, se eu tenho uma tensão, e vamos falar na linguagem do corpo, uma tensão local. Esse elástico estica da mesma maneira? Interfere no deslizamento, exatamente. Não vai deslizar. Por quê? Porque aquela tensão, essa tensão, ela vai criar rigidez, desidratação no tecido. Que bom, adoro quando vocês respondem, turma.
Essa tensão ela vai criar bloqueio de informação, vai muitas vezes colocar músculos em contrações crônicas, vai promover rigidez no tecido, desidratação, aderências e vai desfavorecer o deslize e a expansão de quem? Do trilho, da continuidade. E isso vai afetar então a funcionalidade do corpo. Não desliza, não transmite força, perderá a função a cada dia. Show, turma! Gostoso isso? Exatamente. Tá bem? Então, nós precisamos o quê? Olha isso aqui. O que a gente precisa, turma? Tem um embolamento aqui. O que eu preciso fazer para esse trilho deslizar? Para esse trilho se expandir? Isso aqui é um freio, concorda? Então eu tenho que soltar esse freio. Soltar o freio. Soltei o freio, o deslize vai acontecer melhor. O movimento vai acontecer melhor. O equilíbrio do corpo vai ser o quê? Melhor. Liberar tensão. Exatamente, textura do papel, bárbaro. Eu também acho isso bárbaro. Só que nós aprendemos até hoje a fazer o que, gente? Sabe o que a gente aprendeu a fazer até hoje aqui com o corpo? Nós aprendemos a colocar freios no corpo. A gente só aprendeu isso. Só aprendemos isso. Contrai o abdômen, manda o umbigo para dentro, fecha a costela, fecha, contrai, aperta, segura os ombros. Ó, não deixa o ombro subir não, tá bem? Você levanta o braço, mas segura a escápula para ela não subir. A gente só coloca freios no corpo. Contrai o abdômen, contrai o assoalho pélvico. Gente, o abdômen é um ponto crucial. Contrair nunca mais, né, Regiane? Exatamente. Sabe por que o abdômen é um ponto crucial, gente? Porque ele é cruzamento de linhas. Ele é cruzamento de tecido. Então a linha superficial anterior está passando no abdômen, a linha espiral está passando sobre o umbigo e além disso, como Tom Myers fala, olha isso, quando o Tom falou isso, puxa vida, mais ainda dá aquela batida no coração. No umbigo, o umbigo é o cruzamento, tem o cruzamento de 7 camadas. Vamos lá? Tem problema não, Hugo. Chegou, isso que importa. Fico feliz. Veja bem, exatamente, a Fábia está lembrando aqui que a linha espiral ela vai cruzar tanto na frente no umbigo, quanto vai se cruzar atrás também no sacro. Sacro e umbigo são 2 pontos que a gente precisa liberar. Tirar freios, tá? Mas o umbigo, gente, o umbigo tem, olha só, pele, a camada da pele, a camada de gordura, depois nós temos o reto abdominal, nós temos o oblíquo interno, oblíquo externo e o transverso e o peritônio. Tudo isso está conectado com o umbigo. Gente, se a face é um sistema que transmite forças, vocês estão entendendo, conseguem ver que se eu estou contraindo o abdômen, eu estou segurando o deslize, pensando no mapa dos trilhos anatômicos, eu estou segurando o deslize de várias linhas no corpo? Para mim foi muito fácil entender isso. Sabe por quê? Porque foi quando eu fui fazer o movimento e senti isso. Então vamos começar a vivenciar um pouquinho disso agora. Gente, deixa eu só molhar minha boca aqui. Tirar freios, exatamente, Silene, aprender a soltar os passarinhos, que me foi o conselho dado por Mary Bowen. Querida Cássia, solta os seus passarinhos. Ô, gente, a felicidade que a gente tem quando solta é enorme. Deixa eu contar isso aqui para vocês antes. Quando eu estava, isso foi na Suíça, no meu terceiro encontro com Karen Lohar. Eu estava
vivenciando então um trabalho mais profundo, aonde, gente, eu já falei com vocês que a minha pelve é muito contraída, sempre foi muita tensão na pelve, meus glúteos, minha pelve era amarradíssima, gente, a minha pelve era amarradíssima. Eu acho que se eu não tivesse tido a graça de passar por esse trabalho, eu certamente seria uma voluntária para a incontinência, sabe? De tanta tensão que eu tinha. Gente, quando eu vivenciei a liberação do meu assoalho pélvico através de um trabalho de toque muito maravilhoso, mas é longe de ser uma manipulação para a liberação facial. É um trabalho mais profundo. Enfim, quando eu vivenciei isso nesse encontro com Karen Lohar, gente, eu senti como se tivesse aberto da minha vagina, do chão da minha pelve mesmo, até a minha garganta. Eu senti que abriu um tubo de PVC, gente, um tubo de PVC. Sabe aquele tubo de PVC grande, largo? Foi a sensação que eu tive. Gente, na hora, eu não comecei a chorar não, eu comecei a rir, mas me veio um riso tão intenso que eu falei, gente, vocês não estão entendendo o que aconteceu comigo, vocês não estão entendendo. Eu fiquei assim, eu fiquei arfando. Elisa, foi muito bacana. Pois é um processo, sabe? É um processo, mas é super possível de fazer e de acontecer. E você está vivenciando essa libertação do assoalho pélvico com a Yama, não é, Ju? Não é maravilhosa a sensação? Então, gente, quando eu senti isso, foi uma alegria imediata. Verdadeiramente, a liberação de tensão é algo libertador. E o que acontece? A felicidade vem, a alegria vem. Por isso que os alunos se sentem tão bem. Porque liberar tensões é liberar o corpo, um corpo relaxado. Gente, ele ajuda a mente, ele ajuda no inconsciente da gente. É algo muito bacana. Mas então, essa abertura foi o que me fez, assim, sentir imensamente como a fáscia é extremamente sensorial e responsiva. Muito bem, então, vocês já estão entendendo, né? Que liberar o chão da pelve é tirar um freio, que liberar o umbigo é tirar o freio do corpo. Então, que talvez seja mais interessante a gente não insistir em pedir aos alunos, contrai, segura, fecha o zíper, aperta o bumbum, segura a escápula, não é? Abre o peito, desce a escápula. Comandos que colocam freios no corpo. Gente, movimento é o quê? Movimento é fluxo. Então a gente precisa deixar viver, a gente precisa deixar fluir, a gente precisa deixar mover, ao invés de segurar tanto, de querer controlar tanto. Vamos embora, que eu tô sem relógio aqui de novo, gente. Depois vocês me falam o horário aí, fazendo um favor, para eu não me perder aqui. Max, chega para cá. Muito bem, então nós vamos fazer uma pequena vivência agora, tá bem? A primeira, muito simples, nós vamos pensar em flexionar o corpo para frente. Nós já são 10 horas, pelo amor de Deus. Nós vamos flexionar o tronco para frente, tá bem? E você vai fazer isso então com o abdômen contraído, modo antigo, onde eu busco fazer o quê? Estabilizar a minha lombar. Então manda o umbigo para dentro, aperta o bumbum para você segurar a coluna. E aí você vai lá embaixo. Façam isso agora, tá bem? Por favor, vamos lá. Contrai o abdômen e vai lá embaixo. E desce. Vai lá embaixo. Desce mesmo. Com a barriga, deixa eu prender meu cabelo, com a barriga contraída, tá bem? E aí então você vai subir e observar onde está a tensão no seu corpo. Tudo bem? Então você colocou um freio e fez o movimento. Vamos fazer outro agora? Você vai simplesmente soltar. Solta o freio.
Porque você quer o umbigo, ele vai impactar na tensão da fáscia tóraco-lombar também aqui atrás. Então você não vai colocar freio, você vai soltar e deixar o carro andar. Você vai deixar o movimento acontecer. Solta o umbigo e vai lá embaixo. E aí observa a sua tensão. Como é que ela tá? Aonde que tá? E então você sobe com o umbigo bem relaxado e observa a diferença desse movimento para o movimento anterior. Se você quiser, faça novamente. Contraia o umbigo, desce e observa aonde carrega mais tensão. Nas pernas, nas costas, onde é? E quando você volta com a barriga contraída, que parte do seu corpo mostra mais ação? As costas? As pernas? Como é que é? E na hora que você solta o umbigo, o que é que acontece? Você sente quando desce? Onde está a tensão do corpo? Observa isso. Responde para mim para a gente passar para o próximo. Se precisar, faz novamente, gente. Estou esperando as respostinhas aqui. Como foi a diferença? Nós estamos usando apenas a percepção agora, tá bem? A percepção de um trabalho com freio, com tensão, com contração e um trabalho, a percepção do movimento sem contração. Tensão na lombar e assoalho pélvico, legal, quando está contraído, né? A contração limita o alongamento, beleza. Textura do papel nas pernas você sentiu em qual? Antes ou depois? Sinaliza aí pra mim, gente. Bora, vamos participar, porque a gente conversando, eu posso ajudar mais vocês. Então, quando a gente contrai o umbigo, é um freio. Contraindo o abdômen, tensão nas costas. Exatamente, Elisa. Tá vendo como é que vai ficando mais fácil de entender? Tensão nas costas. Ô meu pai, nós queremos tensão nas costas, gente. As pessoas já não têm muita tensão nas costas por ficarem muitas vezes assentadas o dia inteiro. Que bom que chegou, querida. Contraindo, sentir tensão nas costas. Tensão na lombar quando contraído. Ponto! Será que é o comando certo mandar a barriga para dentro, gente? Line, obrigada. Olha que legal, você sentiu bacana. Essa é a resposta. Quando a gente solta o umbigo, liberou o freio, a percepção de esforço desce para as pernas, que é a nossa continuidade da linha superficial posterior. Tensão na lombar com contração abdominal. Gente, adoro quando vocês participam. Sem contração, nenhuma tensão, mais mobilidade e mais amplitude. Percebi o alongamento somente quando soltou. Ô, gente, esse é o poder de Ayama, o poder de expansão, o poder de liberar o corpo. Ah, tá, textura do papel, depois você faz novamente para você perceber mais uma vez. Faz novamente e tenta sentir de novo. Porque é isso, sabe, gente? Esse papel da percepção no movimento, ele é muito importante, porque você vai usar isso com o seu aluno, tensão, sem contração, tensão ao ir nos joelhos e nas pernas. Então, a tensão, ela desce, a tensão flui, a tensão espalha. Ei, Fred, querido, que bom que você tá aí. Ok, turma? Eu fico vibrante, meu amigo, quando eu falo disso, quando a gente vê que as pessoas sentem como é maravilhoso soltar, como o corpo responde melhor, eu fico vibrante mesmo, eu fico feliz. Turma, a percepção é importante, porque através dessa comparação, você vai mostrar para o seu aluno e vai dar a ele a condição de incorporar e dele buscar a melhor ação. Tá bem? Vamos fazer outro? Vamos lá. Neste movimento em flexão não precisa falar para levar a respiração nas costas, correto? Ô, minha querida, a respiração é sempre muito bem-vinda para ajudar. Então você tá lá embaixo, fale muito dela. Eu uso muito isso. Respire nas costas. A respiração, ela é um instrumento de expansão. Respirar com o corpo aberto, não há o menor problema.
tá bem? A respiração, ela só vai ajudar. Sem contração, só curtição. Não é isso, Regiane? O que a gente quer, gente? A gente quer ser feliz. Quem quer ser feliz aí? A gente ajudar o corpo a se soltar é ajudar na leveza do corpo, na felicidade do corpo e na sua felicidade. Porque o seu corpo carrega você, seu corpo carrega a sua essência. Um corpo feliz, não tem jeito de você não ficar feliz nele, né? É um corpo feliz, ele favorece o nosso equilíbrio, ele favorece a nossa leveza, ele favorece o nosso equilíbrio também. O corpo contrai naturalmente os músculos em movimento. Exatamente, Paty, que bacana! E aqui tem muitas asinhas de Ayama, o que eu tô feliz demais. Participantes da primeira turma de formação do Ayama. Gente, o corpo quer se mover. Corpo é energia. A energia sempre quer se mover. Quando a gente coloca freio, a gente limita o movimento, limita o nosso fluxo de energia. Isso o Ayama quer nos ajudar a enxergar muito claramente, porque aí a vontade de soltar aumenta. Bora! Vamos para a próxima. Agora nós vamos fazer aquele trabalho de perceber a força de reação do chão e a gravidade, ok? Isso é muito bacana, que foi algo que eu fui desenvolvendo na minha prática, na mudança de comandos, no ajuste dos conhecimentos, agrupando uma pecinha com a outra, para então chegar no resultado que eu cheguei aqui. O corpo feliz, o sorriso acontece. Exatamente, exatamente. Muito bem, então vamos lá agora pensar numa flexão lateral. Muito bem, vamos fazer primeiro de um lado a flexão lateral como a gente geralmente faz. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer comunidade Ayama. Legal, Rê. Turma, vamos lá fazer então com o braço direito primeiro, tá bem? Então a gente vai subir o braço direito, mas como a gente comanda o medo, né, de subir o braço e subir o ombro, aí a gente fala o quê? Ó, relaxa o ombro. Fala o quê? Segura a escápula. Então eu segurei a escápula, depois eu falo o que acontece, mas você segurou a escápula. Agora, deixa eu chegar mais para trás, faça a flexão lateral do tronco. E quando a gente faz a flexão, faz aí, gente. Peraí que eu esqueci, eu já não falo isso há tanto tempo que eu esqueci. Então, segura a escápula, agora contrai o abdômen, segura a escápula, contrai o abdômen. Vai para o lado, fazendo a flexão lateral da coluna. Observa o que você pode observar. Como abre a lateral do corpo? Quando a gente faz uma flexão lateral, eu quero abrir só a lateral da coluna, gente? É isso que a flexão lateral da coluna deve fazer? Pensa sobre isso e volta. Ok? Consigo melhorar minha labirintite? Pois nós conversamos sobre isso, querida. Você me chama no direct, tá bem? Muito bem. Agora nós vamos fazer o lado esquerdo. Registra como foi o seu lado direito. Agora nós vamos buscar não fazer uma flexão lateral. Nós queremos permitir que a lateral do tronco, a lateral do corpo se abra. Essa é a diferença de perspectiva no método Ayama. Usar os trilhos anatômicos para entender a continuidade, mas a gente não quer pensar em pontos, mas sim na lateral do corpo. Eu falo com os meus alunos, vamos abrir a lateral do corpo agora. Não flexionar a coluna, são duas coisas diferentes. Ok? Então vamos lá. Você vai sentir os seus pés no chão. Sinta bem os seus dois pés. E eu vou pedir a você para relaxar os joelhos, liberar um freio, porque as pessoas tendem a hiperestender os joelhos e travar as pernas, colocando tensão nas pernas. E a linha lateral, ela não está apenas na lateral do tronco, ela, como os outros meridianos miofaciais, ela percorre o corpo da lateral da cabeça
até a lateral do seu pé. Então, é uma linha contínua. Muito bem, então você vai soltar os joelhos para que a tensão das suas pernas não impacte a liberação dessa linha lateral. Agora você vai soltar o seu umbigo. Vai procurar soltar o chão da sua pelve. E você pode até usar a sua imaginação agora para deixar que os isquios se afastem um do outro. Só visualizar os ossinhos do seu bumbum se afastando um do outro. E então você vai pisar no chão com os dois pés, sentir que quando você pressiona os pés no chão, o corpo já faz o quê? Ele já se expande para cima. Você já começa a sentir a força do chão te empurrando para cima. Aí você sobe o braço. Não preocupe em segurar a escápula. Não segura nada, deixa subir, tá bem? Se a pessoa fizer isso, é porque ela tem muita limitação. Aí você pode pedir, relaxa, mas não fala segura, tá bem? Relaxa. Ponto. Porque se o corpo não tiver, se você não der a oportunidade para esse braço subir, essa limitação que ele tem não vai embora nunca. Então você pode, se caso a pessoa subir muito apertada assim, você pode falar, relaxa o ombro, mas não segura. Beleza, vamos lá. Então deixa o braço subir. Agora, gente, aqui vem o bacana da história. Vamos usar o pé esquerdo no chão para pressionar o chão com o pé esquerdo. E você já sente que o lado esquerdo, ele começa a subir mais do que o lado direito. Mas a gente quer fazer isso no eixo vertical. Sempre em Ayama, abrimos no eixo central primeiro, com a coluna vertical. E aí você sente que o pé pressionando o chão, todo o lado do corpo sobe mais. A força de reação do chão já começa a ser transmitida pelo tecido e ajuda então no deslize lateral e nessa maior projeção do braço para o céu. E o que eu faço agora? Nada, porque em Ayama nós não fazemos movimento, nós somos movimento. Então, ao invés de você fazer, você vai deixar seu corpo fazer. Como? Usando agora a força da gravidade. Então, você vai sentir o peso do braço de baixo. Sente o peso dele. Quando você sentir o peso do braço, automaticamente a gravidade vai puxar o seu braço para baixo. Vai puxar a sua coluna, porque o braço está ligado com a coluna. E então agora aqui você vai sentir os dedos da sua mão puxarem o seu braço, porque nós temos uma linha contínua no braço. E então você firma o pé no chão e começa a perceber que a mão puxando o braço para cima, o braço de baixo pesando ao sabor da gravidade. Você solta os joelhos um pouquinho, solta mais o umbigo e percebe que o stretch, a transmissão do stretch vai descendo pela lateral, chegando na pelve. E aí, se você quiser ajudar mais ainda, você pressiona mais o pé esquerdo no chão e o pé direito você levanta o calcanhar para deixar que a pelve vá para o lado, descendo o stretch mais para a lateral do quadril. Estamos abrindo a linha lateral. E para voltar, relaxa os pés e deixa o braço voltar. Agora fecha seus olhos e observa a diferença entre os lados. Teoricamente, fizemos o mesmo movimento, uma flexão lateral, mas com percepções diferentes, com ações diferentes. Conta para mim. Deixa eu dar uma espreguiçada do outro lado aqui agora. Então, nós usamos o braço de cima, que foi afetado pela força de reação do chão, com a pressão do pé no chão. Nós usamos a força da gravidade para soltar o peso do braço, para que o braço puxasse a coluna e a caixa torácica.
E usamos os pés para potencializar a abertura lateral. Digam para mim como foi a diferença, a percepção. Num lado, nós seguramos o abdômen e não usamos o braço. O braço subiu e, pelo contrário, ao invés de eu permitir o deslize do tronco para cima, o braço estava subindo. Eu tenho que permitir o deslize, mas eu não permiti porque eu segurei a escápula. Aí eu já criei uma contração. Quando eu puxo a escápula para baixo, eu já crio contração. E aí o corpo não desliza, o tecido não desliza. E no outro nós usamos o braço, nós usamos duas forças importantes, a força de reação e a força da gravidade. E aí qual foi a sua percepção de um lado ao outro? Os dois foram flexão lateral. Antes, respiração curta, presa, depois respiração completamente livre e sensação de crescimento. Show! Expandiu, Jussara, abriu. Juliana, contração. Olha que lindo que a Ju colocou, gente. A contração é contração, é contra o movimento. Então nós precisamos dar ao corpo o que ele pede, movimento. Lado direito contraindo o abdômen, sentir muita tensão na região lombar. Ponto. Por quê? Porque ao invés de permitir o deslize da face tóraco-lombar que tem conexão com a linha dos braços, você gerou tensão, a gente gera tensão ao invés de gerar deslize. Não é bacana, gente? Turma, isso para vocês verem numa ação muito simples aqui que eu fiz com vocês. Poderia fazer vários outros, mas a gente não tem tempo, né? Mas como nós podemos potencializar o movimento do corpo através da expansão, do relaxamento, do liberar freios, do liberar tensão e de pensar em conexões no corpo? Ou nós podemos continuar pensando em músculos isolados, contraindo o abdômen e restringindo o movimento do corpo. O comando verbal fez toda a diferença. Exatamente, a sensação é de crescimento mesmo, alonga o corpo. O equilíbrio Pilates, depois você assiste, a live vai ficar gravada. Gente, é exatamente isso que a Paty falou. O comando verbal faz toda a diferença. Gente, vocês não têm noção de quanta experimentação eu fiz para criar esses comandos verbais. Porque isso veio do meu coração, realmente. E esses comandos eu fui criando no meu corpo. E aí eu fui passando para os meus alunos e tendo feedback para hoje trazer para vocês com muita segurança. Lado esquerdo sem contração, abdômen, senti abertura em todo o lado esquerdo e senti a necessidade de fazer com o direito para alinear. Não é legal? O corpo pede isso. O corpo pede liberdade, turma. O corpo tem uma sabedoria extraordinária. E essa sabedoria, nós precisamos ajudá-la. Ju, amando os comandos verbais, não é, minha querida? Fantásticos pensarmos na ação do braço que desce e não que sobe. Exatamente. É isso que eu estou animada em aprender com você. Você vai aprender, Paty, e eu vou fazer vocês aprenderem isso muito bem. Porque eu quero vocês como asas extraordinárias, espalhando expansão, alegria, liberdade, leveza e plenitude para as pessoas que estiverem com vocês. Maravilhoso, né, Jana? Que legal. Turma, eu fico muito feliz com a presença, com a participação, com a empolgação de vocês. Muito obrigada. Então aí vocês já ficaram com uma pulguinha atrás da orelha, ou uma pulgona, né? Ou várias pulgas, né? Que a yama para os trilhos é algo sensacional. Abrir os trilhos, eu posso abrir, eu posso expandir. Para colocar o corpo em ayama, eu preciso liberar os freios. Obrigada, Fábia. Que bom, Jussara. Fico feliz. Hilda, um beijo grande. Moro na Itália. Como posso fazer ayama? Elisa, abiti in Itália. Que coisa maravilhosa. Ai, eu amo a Itália. Querida, me manda um direct que eu te passo os dados, tá bem? Obrigada a vocês.
Nossa, travou o lado direito, foi muito desconfortável. O esquerdo abriu, leveza absurda, não é, Carla? Essa leveza é que eu quero que vocês levem para os clientes de vocês. E quero, acima de tudo, que vocês coloquem na vida de vocês. Porque nós precisamos dessa leveza para dar leveza aos outros. Isso é muito importante. Turma, então Elisa, me manda o direct. Vorrei, cara, vorrei trovarti. Un giorno vorrei trovarti. Ai, eu adoro. Foi ótimo esse segundo exercício. Sempre tive problema na cervical quando faço o exercício contraído. Pois é, Noêmia. A gente contrai e traz problema para o corpo, porque o corpo pede espaço. A contração, ela prende, ela segura. Obrigada a vocês, turma. Boa noite a todos. Prazer enorme para mim estar aqui hoje com vocês. Adorei a participação. Quarta-feira, hoje é quarta. Segunda-feira nos vemos, tá bem? Segunda-feira conto com a presença de vocês e a gente vai conversando mais aqui, tá bom? Lili, querida, beijos. Tchau, turma. Vou jantar agora. Tchau, tchau.